Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui ao nosso canal e hoje eu vou gravar um vídeo bem rápido para mostrar para vocês uma funcionalidade bem interessante que é muito utilizada no dia a dia e muita gente tem dificuldade. O que seria isso? É o seguinte, você tem um sistema mais ou menos parecido com esse aqui, então é natural que você clicou aqui, né? Tem as suas funções aqui tudo bonitinho, mostrando os produtos, ou o que quer que seja, e ao final você quer disponibilizar esse sistema para o seu cliente. Como é que você faz isso? Porque aí nós temos um problema. Porque aqui, enquanto você está desenvolvendo no seu sistema, no seu computador, é tudo legal. Mas quando você vai disponibilizar para o cliente, aí começa a aparecer as dificuldades. Então, por exemplo, aqui, ó, tem algumas telas, eu coloquei só como exemplo para a gente ver. Então, aqui eu estou listando informações do banco de dados. Já criei um banco de dados aqui para a gente ganhar tempo. Tenho aqui produtos e tenho aqui a filial também que eu cadastrei vários registros só para poder mostrar. Com essa informação em mãos aqui, quando eu for disponibilizar, eu tenho que criar uma maneira que o meu sistema acesse o banco de dados. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, fechando o sistema, vamos voltar aqui. Ó. Aqui no nosso sistema é o seguinte. Eu já deixei pronto, porque eu vou só explicar para você, para a gente não perder tanto tempo, para a gente ver realmente o que interessa. Se chama alguma coisa .ini. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, login.ini, mas o nome pode ser o nome que você quiser. Aqui na minha pasta eu já tenho um arquivo aqui, ó, login.ini. Esse nome aqui vai depender de sistema para sistema, pode ser config, pode ser o nome que você achar interessante. O importante é você ver que tem algumas particularidades nesse arquivo que precisa ser respeitadas, senão não vai funcionar no seu sistema. Por exemplo, ele precisa ter um nome aqui dentro do colchete. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar o arquivo. Então, você já disponibiliza com sua aplicação. Pode ser assim, ó. A gente coloca esse INI aí de inicialização, né, digamos assim, mas pode ser o nome que você quiser, só fica aquela catraquinha ali, né? Se fosse um arquivo TXT, ele não ficaria desse jeito. Então você coloca o nome que você quiser. Observa que ele já apareceu aqui, ó. Aí agora você coloca as informações dentro dele. No meu caso, eu coloquei login.ini, foi o nome que eu quis colocar. E aqui dentro do login.ini, ele precisa ter algumas informações. Por exemplo, ele precisa ter esse tópico aqui, ó, que eu chamei de conexão, digamos, é como se fosse o local que eu vou acessar. Eu poderia ter outro aqui, por exemplo, configurações, aí eu colocaria vários nomes aqui dentro. Ó. É assim que funciona o arquivo ini no Delphi. Então, o que a gente fez? Eu precisei somente desse tópico conexão. Então, a conexão é o tópico master, aí eu preciso disso aqui, ó, os nomes que eu vou acessar. Então, eu tenho aqui database, poderia ser banco de dados, né? Poderia ser o nome que eu quiser. Serve, poderia ser servidor, o caminho do servidor, e porta. Então, eu usei aqui como se fosse 3 atributos. Observe que a gente coloca sempre assim, ó, novo campo é igual. É assim que ele funciona. E aqui na frente é o conteúdo que vai acessar. Então, esses nomes é como se fossem as variáveis que você está utilizando. E aqui na frente, o conteúdo. Se você vier aqui e colocar essas informações igual, essas informações igual, essas informações igual, vai funcionar. Só que no dia a dia, você precisa colocar isso aqui por dentro da sua aplicação para o seu cliente estar utilizando. Bacana? Então, já expliquei. Aqui, observe que eu tenho um database, aí eu tenho o caminho que eu coloco fixo que meu sistema vai acessar. Eu tenho aqui o servidor, que por enquanto é localhost, mas poderia ser o IP do servidor onde está o banco de dados. E tenho aqui a porta do Fireband, que é 3030, mas poderia ser a porta que você estiver utilizando aí. Com essas informações em mãos e sabendo disso, agora vamos para o Delphi. No Delphi eu já deixei pronto aqui e vou explicar para vocês. A primeira coisa que a gente faz é o use dessa dependência aqui, ó. System.inifiles, que são os arquivos inis. Ele precisa dessa dependência. Se você não tiver, não vai funcionar. Depois que você fez esse use, aí você vai fazer o seguinte, observe que eu tenho aqui, ó, uma service conexão, mas seria desse tipo aqui, ó, o natural seria assim, seu Delphi está aberto, então você não tem nada, beleza? Aí era natural que você fizesse isso aqui, ó, file new, aí você, por exemplo, criaria, vou pegar aqui, né,
order, vou colocar aqui data, vou vir aqui no Delphi, individual. Então, naturalmente, você teria isso aqui, um data módulo, igualzinho eu tenho lá, tá beleza? Esse data módulo aqui, você poderia fazer a função nele, ou aqui no seu formulário também, tanto faz. Mas vamos supor que você queria no data módulo, então você colocaria aqui, ó, fd connect, né, da conexão do FireDAC, então você colocaria aqui um fdcon, colocaria ele aqui, e tá tudo certo. Vou só cancelar aqui e ficaria aqui FD Connect. Esse FD Connect aqui, você clicaria duas vezes nele e você vai configurar as informações aqui. Por exemplo, o Drive ID, você vai colocar lá o Firebird. Aí agora é só preencher. Observe que ele já tem os nomes, database, username, tudinho. Então, por exemplo, se você clicar, deixa eu pegar o mesmo que está ali, só para você poder enxergar. Que aqui ele já está configurado. Vou pegar o mesmo aqui só para a gente poder ganhar tempo. Então, vou pegar esse cara daqui. Seria a mesma coisa de você vir aqui, ó, o database, você configurou, username sysdba, a senha, aqui eu estou usando master key, né? Aí, por exemplo, protocolo, tá local, você pode usar TCP, servidor, localhost, tá? Mas eu vou colocar o IP mesmo da máquina, 127.0.0.1, beleza? Qual que é a porta do Firebird que está utilizando? 3030, o Firebird 3.0. E o char7, o que seria o char7? Esse caráter 7 aqui seria aquele cara que você utilizaria para aceitar assento no seu banco de dados e tudo mais. Geralmente usa esse aqui, ó, o Windows 5.2. Geralmente se utiliza esse. Essa é a configuração que você teria que fazer. Então observe que é isso que você faria, daria OK. Aí você desmarcaria o login prompt. Observe que já está conectando. Ó. Você vê aqui. Não funcionou porque eu acabei colocando aqui alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Qual foi a porta que eu coloquei? 127, eu não coloquei a porta. 3030. Tem que ser a porta aqui. Agora vai funcionar, ok? Vamos conectar. Vai lá, pronto. Então já está conectando certinho. Agora, isso aqui no seu sistema está funcionando perfeitamente. E quando você for enviar isso aí para o seu cliente, aí eu vou fazer aqui no outro, que eu já deixei pronto, para a gente poder ganhar tempo. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no Create. Observe que só você clicar duas vezes aqui no Data Model. Então ele já veio aqui para o Create, Data Model. A gente sempre coloca no Create. Eu coloquei no Create do meu Data Model. Então vim aqui, ó, cliquei duas vezes aqui no Data Model e veio para o Create. Eu defini algumas variáveis. Local, né? L de local, inifile do tipo tinifile, database. Eu criei minhas variáveis comuns aqui, as que eu precisaria. Tá beleza? E aí eu desconectei aqui a minha conexão. Então a minha conexão está aqui, ó, fdcon. Observe que eu desconectei ela e fui criando as informações. Vamos lá. A primeira que a gente cria é o arquivo ini. Então L caminho, para eu não ficar toda vez que eu precisar, ficar escrevendo isso aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma variável chamada de caminho e peguei extract file de, ou seja, o caminho do meu diretório, aonde tiver o meu arquivo executável, ele vai pegar, e peguei o arquivo login, que eu já criei aqui, que vocês já viram. Aqui, ó, caminho do executável, o caminho dele e o arquivo ini. Bacana? Então já peguei aqui e salvei o caminho aqui. Depois eu explico esses que estão comentados. Agora o que eu vim fazer? O ini-file é o arquivo ini que eu vou acessar essas propriedades aqui, ó, de leitura e gravação. Então eu mandei criar tinifile.create no caminho. Então eu já criei a instância lá naquele caminho que nós escolhemos, que no caso seria esse aqui, ó, esse caminho aqui. Aonde tiver a aplicação é aonde o caminho será criado. Agora é só passar as propriedades, ó. LDatabase, ele vai ser do tipo LINIFile, que é esse arquivo criado, ponto. Leitura, né? Read string, bacana. Ele vai ler uma string. Agora, esses nomes aqui, que são os nomes que tem que estar lá dentro. Observe que aquele que está entre colchete, que estava lá, ó, assim, ó, é o primeiro que vem aqui. Observe que o arquivo ini está aqui, ó. Se você observar, olha aqui, ó, entre colchete, a conexão. Então ele vai enxergar por ele. Agora ele vai pegar o que tem na frente. O database. Database é esse cara aqui. E aí ele vai retornar a variável que eu coloquei. Aqui a gente coloca em branco. Posso colocar assim, ó. Ou posso colocar a própria variável mesmo. Não tem problema. O que vai acontecer aí, pessoal? O que vai acontecer é o seguinte.
Nesse local aqui no LDatabase, ele vai pegar o caminho que tiver aqui na frente, ó, depois do sinal de igualdade. E esse contexto aqui vai ficar na propriedade dessa variável aqui. Tá legal? Estou explicando bem explicado mesmo, porque aqui, como tem gente começando, para entender de uma vez por todas. E assim fui passando todas. Observe que a porta eu mandei ler inteiro. Então, read integer. Observe que é diferente do string, porque a porta é um número inteiro, né? Então, eu mandei ler inteiro. Quando terminou tudo isso, aqui para baixo, eu comecei a preencher as propriedades de quem? Da minha conexão com as variáveis que eu já salvei nelas aí. É como se eu tivesse aqui, ó. Olha aqui, nas propriedades, preenchendo isso aqui, ó, protocolo, coloquei lá, serve, coloquei tudo certinho, entendeu? Então é como se eu estivesse preenchendo a minha propriedade com a própria informação que já estava lá. Então passei todos eles, aí mandei finalizar. Bem aqui eu já poderia, por exemplo, conectar. Eu poderia pegar esse cara aqui, ó, se eu quisesse, Ctrl C. Observe que se eu conectar aqui, ele tem que funcionar. Se tudo isso aqui tiver certinho. Aqui tem uns campos comentados, mas eu vou explicar ele mais daqui a pouco. Agora eu vou executar o sistema para vocês verem. Eu vou colocar aqui um marcador, é só você clicar aqui do lado, ó, ele cria essa bolinha vermelha, chama breakpoint, para a gente poder ver o processo funcionando. Então vamos lá para a gente poder ver o processo funcionando. Quando eu executei, ele vai criar a conexão primeiro, porque a conexão é um dos primeiros que a gente cria. Então, automaticamente, ele já veio para cá. Ó, ele pausou ali e vamos fazer o passo a passo para a gente ver, só apertando F8. Apertei F8, observe que o caminho, observe que ele está em branco. Quando eu executar, ó, ele já pegou o caminho, ó lá, D, programação, tudo certinho. Por quê? Por conta desse comandozinho aqui. Então isso aqui fica legal porque você coloca em qualquer local e aonde tiver ele já vai identificar o caminho. Agora eu vou mandar criar o arquivo pelo caminho. Olha aqui, ó. Observe que era a mesma coisa de eu pegar tudo isso e colar aqui dentro, mas é melhor trabalhar com variável, né? O que está na propriedade conexão database? É o caminho do banco de dados. Então, se eu apertar aqui, ó, eu vou enxergar, olha lá. O caminho do banco de dados está certinho aqui, ó. Olha aqui. Se você observar, ele já traz aqui para você poder ver. O protocolo não tem nada. Como não tem nada lá também, ele não retornou absolutamente nada. O servidor, por enquanto, está em branco, olha lá, mas agora já leu. Então, ele vai pegar o localhost, que é o mesmo nome que nós colocamos aqui, ó. E a porta está em branco. Então, apertei automaticamente. Olha lá, ó, ele vai retornar 3030. Agora eu passei manualmente aqui o usuário e senha. Não tem necessidade de você colocar aqui dentro do arquivo ini, né? A não ser que você queira, mas eu não gosto. E agora eu estou passando para as propriedades do conexão as variáveis, ó. O parâmetro database, eu vou passar o LDatabase. E a mesma coisa de eu ter vindo lá dentro e colocado, que eu já mostrei para vocês aqui, ó. É como se eu tivesse vindo aqui e colocado diretamente dentro dele, que você já conhece. Aqui, ó. Ó, database, a mesma propriedade, eu gosto de criar com o mesmo nome. Aí você coloca, olha lá, coloquei o caminho. Beleza? E assim sucessivamente, F8, 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 F8. Chegou aqui, ó, eu apaguei da memória, eu destruí o arquivo ini.file para não ficar dando estouro de memória. Se eu vier aqui, ó, observe que ele vai ter que conectar perfeitamente. Observe que ele conectou sem dar nenhum problema e já executou o sistema. Por que ele executou o sistema? Tá aqui, ó, nosso sistema já executado. O sistema executou por quê? Porque ele passou todos os processos. A partir de agora, se eu clicar aqui, ó, deixa eu só desmarcar isso aqui. Olha aí, ó, ele já está trazendo para mim aqui as informações baseado naquele arquivo ini. Se eu comentar qualquer coisa errada lá naquele arquivo ini, ele não vai funcionar. E a partir de agora, eu posso simplesmente pegar essa pasta aqui de instalação, com esses arquivos aqui, e levar para o cliente, que já vai funcionar perfeitamente o meu sistema. Tá legal? Eu vou fechar aqui agora e vou comentar para que serve esses que eu comentei aqui. Por exemplo, já está rodando no seu cliente, no seu sistema, há muito tempo, você tem lá 30, 40, 50 clientes, e você resolve, por exemplo, criar um parâmetro novo. Esse é o problema que o pessoal fica mandando muita mensagem com dificuldade. Porque quando é para começar do zero, todo mundo consegue. Mas vamos supor que você coloque isso aqui, ó.
Por exemplo, isso aqui é claro que é só um exemplo que eu inventei agora. Calcula ICMS. Se você quer que no seu sistema calcula, é claro que isso aqui é um exemplo fictício, né? Você coloca S. Se você quiser que não calcula, você coloca não, um exemplo. Como que você vai fazer isso com o sistema já rodando? Tá? Você já tem lá 20, 30, 40, 50 clientes com esse arquivo INI configurado, tudo bonitinho, e você quer acrescentar campos novos. Então é isso que eu vou mostrar para você agora, como que você acrescenta campos novos. Eu criei aqui até como exemplo L novo campo. Esse L eu gosto de colocar de local, mas você pode colocar o nome que você quiser. Então, eu criei mais um campo aqui que eu vou acrescentar lá dentro. Ó, novos campos. Então, o que eu faço? L novo campo é igualzinho aqui de cima. Copia e cola. Ele vai ler a conexão com o nome novo campo. Mas se você observar, não tem o nome novo campo aqui. Então, lógico que isso vai retornar vazio, porque não existe esse campo. Você acrescentou isso agora no seu sistema. Então, você colocou, né? Novo campo. Bacana. Aí você vai fazer esse processo aqui de verificação. Toda vez que você acrescentar coisas novas, é interessante você fazer essa verificação. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Se L novo campo, que é essa informação, for igual a limpo, não tem esse campo. Se não tem, o processo que cria é esse aqui, ó. Então, L in file, que é o mesmo que a gente já viu, em vez de ser read string, vai ser write string, escreva. Então, ele vai escrever aonde? Nesse contexto conexão, dentro desse contexto aqui embaixo, lógico, né? O nome do campo vai ser novo campo, coloquei lá novo campo. Então, é como se fosse porta, server, database, vai ser aqui embaixo. E na frente, esse terceiro parâmetro aqui, ele é o conteúdo padrão do campo. Então, por exemplo, você quer que coloca lá, calcule ICMS, por exemplo, e o padrão é sim. Aí você colocaria um S aí, por exemplo. Né? Aqui eu coloquei aqui conteúdo padrão do campo, a palavra conteúdo padrão do campo. E em seguida eu mandei ler. Porque se eu criei, eu já leio, porque essa variável aqui já fica preenchida. Isso aí poderia ser uma classe, poderia ser qualquer coisa. Tá beleza? Vamos ver como que isso aqui se comporta. Vou marcar aqui um breakpoint e eu vou executar para você ver o sistema funcionando perfeitamente. Com isso aí você vai conseguir matar todas essas situações que você precisa. Então observe que ele vai parar aqui, né? Executou, ele pausou aqui. Por quê? Porque colocamos o breakpoint. Aqui no login não tem esse arquivo. Então observe que se eu apertar F8 aqui, ó, o L novo campo retornou vazio porque não existe. Se não existe, ele entrou aqui nesse processinho. Criou, tá? Aqui ele já está criado. Se eu fechar isso aqui e abrir de novo, ele vai estar criado. Ó. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ele vai estar em uso lá, mas ele está criado. Olha lá, ó. Ele já criou o campo, porque ele já passou por lá. Então ele já criou o campo, novo campo, e colocou o conteúdo na frente. Viu tanto que é bem legal? E aí, deixa eu voltar aqui. Agora, ó, F8, ele já leu a informação. Observe que o L novo campo está lá, conteúdo padrão. E aqui segue o baile novamente, conforme a gente quer. Se eu apertei aqui, ele vai executar e vai trazer a tela aqui para mim. E agora eu já tenho esse novo campo. E aí eu posso fazer as validações, tudo certinho em cima dele, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele já vai trazer tudo certinho. Gostou desse conteúdo aí? Achou interessante? Bem legal, né? Isso aqui trouxe para desmistificar esse detalhe aqui do login.ini, dessa informação aqui. Que você que queira, por exemplo, de alguma maneira fazer no seu sistema, você pode estar fazendo. E deixa eu mostrar para você aqui um detalhe bem interessante, que você pode também estar nos ajudando a crescer mais ainda o nosso canal. Vou abrir aqui, vou mostrar para vocês que a sua ajuda é bem importante, pessoal. Vou abrir aqui, deixa eu pegar aqui nosso arquivo, né? Eu tenho um arquivozinho aqui que eu já deixei prontinho para a galera que queira nos ajudar. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, ó. Então, deixa eu abrir ele aqui para você, enquanto ele abre. Você que queira nos ajudar no canal, que gosta do nosso conteúdo, é importante a sua ajuda
que eu andei comprando muita coisa interessante para poder melhorar cada dia mais ainda a qualidade dos vídeos, a qualidade do áudio. Montei um estúdio, né, para a gente poder gravar. E aí eu estou pedindo que você nos ajude a manter o canal funcionando. Se você quiser com qualquer valor, será muito bem-vindo. Bacana?